É muito bom contar com a participação de vocês aqui. Eu sei que é um momento complicado, porque muitas pessoas já morreram, né? Mais de 150 mil pessoas, então é um momento, né, delicado, em que muitas famílias foram acometidas pela a doença, mas nós temos agora um momento de retomar as atividades com cautela e também utilizar essa pandemia como forma de aprender, né? Nós sabemos ainda que a ciência ainda ela ganha destaque, mas ela não é ainda superior ao homem, né? Então, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, tá? Primeira coisa eu não posso, nenhum professor pode dar falta para vocês, desde que essa falta seja justificada. Por exemplo, eu tive alguns alunos, professor, não vou poder assistir a aula porque eu trabalho, eu tenho um emprego, eu trabalho numa escola, vou ter aula à distância. Então, tem que ser justificado, tá? Lembrando que essa aula aqui eu vou deixar ela gravada, vou disponibilizar ela no YouTube para vocês, tá? E nós vamos fazer aqui hoje, gente, algumas recapitulações. Primeiro, as informações que eu vou passar para vocês, o material, os trabalhos, serão encaminhados para o e-mail institucional. Então, se você não tem o e-mail da instituição, você tem que organizar, tem que atualizar. Por quê? O professor só vai passar as informações para o e-mail institucional. Se o seu e-mail ele não está entrando, está dando erro com a senha, procure atualizar, procure organizar. Porque o e-mail é um documento oficial na qual vai ficar registrado as informações. É um documento, tá? Assim como os links das aulas, o material será enviado para o e-mail. Eu vou utilizar algumas formas. Vou utilizar o grupo do WhatsApp como forma de comunicação oficial com vocês e também vou utilizar o e-mail, tá? Então, todas as informações por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, tá? Para que todos ali estarem cientes das informações, tá? Não esqueçam isso. Utilizem o seu e-mail institucional. Então, gente, agora eu vou colocar para vocês aqui a apresentação. Vocês estão vendo aí? Vou colocar aqui agora, um minutinho. Estão vendo aí uma tela verde, a avaliação da aprendizagem? Estão vendo? Sim. Sim, né? Beleza. Eu não vejo esse trem, gente. Quem falou que não está vendo? A Ivanessa, é? Eu não tô vendo isso aí. Ivanessa, Também não vejo, não. você está vendo aí do lado? Tem as nossas carinhas aí. As nossas Tem. carinhas. E aí, embaixo tem Cássio Lima, sua apresentação. Vai clicar nesse íconezinho aí. Oh, meu Deus do céu, não tô vendo isso não. Vamos tentar. Não tô vendo isso. Você está usando o celular, Vanessa? Tô usando meu telefone. Tá, agora deixa eu deletar aqui. Né? Espera aí. Acho que apenas o computador tá podendo ver isso aí. Não, é também no celular para ver também. Vou ver aqui o meu agora. Um minutinho. Deixa eu ver aqui. Pode ser também. Mas não tem problema não.
Eu vou passar bem aí no WhatsApp o slide, tá? Vocês acompanhando por aí por ele. Beleza? Quem não está acompanhando pelo computador. Eu enviei o slide aí, todo o slide, para o grupo do WhatsApp. Eu vou falando, vocês vão ouvindo, acompanhando aí comigo. Beleza? Beleza. Então, pessoal, eu enviei no WhatsApp aí o slide, um material bem básico, que fala sobre a avaliação da aprendizagem. Então, escutem o áudio aqui e vejam o documento aí no WhatsApp de vocês, tá? Tá assim, a avaliação da aprendizagem. Pessoal, nós trabalhamos com dois autores primordiais em avaliação da aprendizagem, né? Que foi os autores, o Carlos Cipriano Lucchesi e a Jussara Hoffmann. Nós utilizamos esse livro completamente. O que nós vimos lá? Vimos as formas de avaliação, nós vimos o que é uma avaliação, as concepções de avaliação, como avaliar, como aprender com o erro. Enfim, nós vimos os dilemas que o professor passa e a importância do planejamento da avaliação. São autores clássicos. Toda vez que eu tiver precisando ler sobre avaliação, eu vou recorrer a esses dois autores. A autora Jussara Hoffmann e o autor Cipriano Carlos Lucchesi, tá? Lembrando que nesse primeiro slide aí tem o meu e-mail. Então, qualquer informação, qualquer dúvida, no e-mail oficial, tá? Então aí eu tenho uma capa do livro aí que mostra os nossos dois principais livros. Nós discutimos alguns artigos antes dessa aula e depois fizemos também os seminários com esses livros. Vocês lembram? Acho que sim, né? Passou o tempo passa, a gente vai relembrar agora, tá? Então esses dois livros aí foram nossos livros que nós utilizamos nas aulas, antes da pandemia. Pessoal, a avaliação hoje, após pandemia, a avaliação ela vai mudar. Ela muda. Por quê? A sociedade mudou. Será que eu vou ter que permanecer? Será que quando eu falar de saúde, de ciência, eu vou esquecer a pandemia? Não posso. Por quê? A sociedade mudou, as formas de compreensão, de avaliação também vão mudar. Por quê? Porque a avaliação, a educação, a sala de aula, ela é composta pela sociedade. Nós somos atores que construímos a sociedade. E a escola é um território, é um ambiente que faz parte do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, as avaliações, elas também não podem estar separadas desse processo. Então, a avaliação, ela é ampla, mas também deve ser específica. Por quê? Porque eu vou avaliar de acordo com o contexto da qual a comunidade vive, tá? E isso é o que os dois livros abordam, as formas de avaliar, as formas de construir com o aluno a aprendizagem, tá? Nós vamos trabalhar hoje algumas concepções do autor chamado José Eustáquio Romão. Vamos trabalhar os capítulos 2, 3 e 4. O que eu vou fazer? Essa aula aqui chama-se aula síncrona. Por que é uma aula síncrona? É uma aula que vocês estão ao vivo. A próxima aula, que é a última aula, ela vai ser uma aula gravada. Eu vou gravar essa aula para vocês e disponibilizar. Aí o que a Ivanessa perguntou, professor, mas posso utilizar o WhatsApp para as aulas? Posso. A gente vai fazer isso, tá? Então, nós vamos discutir somente esse livro e alguns capítulos dele, tá? Eu vou enviar para vocês esse livro para o e-mail de vocês. Vocês vão ler e fazer algumas atividades, tá? Vamos discutir hoje nesse livro a avaliação e a ideologia, entendermos na visão do Romão o que é a avaliação da aprendizagem, entendermos o que é avaliação, tá? Então aí é um livro clássico, é um livro de 2003 que fala a avaliação dialógica. Na próxima aula, que vai ser uma aula gravada, eu vou disponibilizar um material para vocês gravado, explicando o que é uma avaliação dialógica, como fazer uma avaliação dialógica
e os princípios teóricos de uma avaliação dialógica, tá? Isso aí, Inácio, ajuda os meninos aí. Gente, quem estiver conseguindo, quem estiver me ouvindo, tem outra tela aí chamada Cássio Lima Apresentação, para vocês assistirem a tela principal, tá? Alguém tá vendo a tela aí agora? Pessoal, então eu coloquei aqui para vocês essa imagem desse quebra-cabeça. E a avaliação é justamente isso. A avaliação não é algo separado. A avaliação, ela é algo que se constrói, é algo que se monta, é algo que está em constante permanência. Então, essa imagem aqui, ela retrata muito disso. Ou seja, a avaliação é uma construção. Por que é uma construção? Porque eu tenho que planejar a minha aula, eu tenho que pensar na realidade do aluno, eu tenho que pensar nas dificuldades que ele traz à sua casa, eu tenho que pensar os materiais que eu utilizo para fazer a minha aula. Então, são elementos que eu vou avaliar, tá? A avaliação não é somente nota. A nossa concepção de avaliação que a gente aprendeu lá na educação básica é que a avaliação é nota, a avaliação é número, e não é isso. Nós vamos ver daqui a pouco os tipos de avaliação. Vamos retomar o que nós vimos nas aulas anteriores. Ou seja, então a avaliação ela é algo que se constrói, é algo que colabora com o planejamento, elaboração dos materiais, a realidade histórica do aluno. Então, aqui é um quebra-cabeça que mostra isso. Tá? E a avaliação ela ocorre somente no início do semestre? A avaliação ela deve ocorrer no meio do semestre? A avaliação deve ocorrer apenas no final do semestre? Nós já vimos isso. Vamos relembrar esse processo de aprendizagem. Achou, Marcelo, a apresentação aí? Beleza. Deixa eu abrir de novo aqui. Então, gente, olha aqui essa charge. Fala assim: a prova é amanhã. Veja bem, ouça, olhe. Então, aqui é uma charge que ela explica que a avaliação está pautada ainda na forma tradicional de fazer educação. Que forma é essa? Aquela que vai punir o aluno, aquela que vai selecionar, aquela que vai separar os que tiraram 9, 10, e os que tiraram 7 ou não conseguiram a nota para passar, né, como o professor bem utiliza. E o professor, ele utiliza dessa forma para punir o aluno. Lembrando que a educação que eu quero, a educação hoje, ela não pode ser uma educação que exclui, uma avaliação que segrega, uma avaliação que separa. Não. A avaliação deve ser algo que pense o aluno para potencializar o que ele tem de melhor. Então, o professor aqui, ele é o mediador. Nós vimos isso. Mediar é a palavra-chave, uma das palavras-chave da avaliação. Então, a mediação é um processo que o professor vai conduzir para que o aluno, junto com ele, construa a sua aprendizagem. Ou seja, a educação, o ensino, a aprender é algo sempre em construção. Tem um livro muito bom do Paulo Freire chamado Pedagogia do Oprimido. O professor aqui, ele está oprimindo o aluno? Com certeza, porque ele quer punir o aluno a partir de uma prova. E a educação atual, ela não deve faltar nesse sistema. Ela deve pensar que o aluno é um ser humano, que ele está em construção, que ele está ali para aprender a aprender. Olha a palavra tão clara de Paulo Freire, a aprender a aprender. Então, a construção da aprendizagem
ela se dá a partir do processo de rever, reaprender, aprender a aprender, tá? Eu tenho aqui, nós já vimos essa forma de avaliação, mas aqui é para relembrarmos um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tenho uma avaliação pautada na avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Eu posso escolher somente uma? Eu posso utilizar somente as três? Ou seja, é o professor, a partir da sua experiência, que vai utilizar as formas de avaliação. Tendo como base, por exemplo, os aspectos socioculturais daquela comunidade. Meu aluno, ele tem algum tipo de dificuldade? Que dificuldade é essa? Ele passou por algum processo que está dificultando sua aprendizagem? A forma como que eu estou avaliando o aluno, ela está sendo coerente com aquilo que eu ensinei? Eu estou construindo a minha avaliação de forma adequada para a idade do aluno, para a série do aluno? Eu tenho conhecimento do conteúdo coerente para conduzir aquele aluno? Então, percebo aí que são vários critérios para fazer uma educação de qualidade, para ministrar uma aula de qualidade. Né? Eu pergunto, o que é uma boa aula? Né? Qual a qualidade de uma aula? Então, então a avaliação, na concepção da Jussara Hoffmann, do Lucchesi, ela deve acontecer de forma contínua, de forma processual. Porque a partir da avaliação que eu tenho com o aluno, eu vou saber, não, aqui eu posso avançar um pouco mais, aqui eu vou voltar 2 passos atrás. Ou seja, eu não posso pensar na educação somente em forma de conteúdo. Ah, agora eu vou explicar aqui a arte barroca, a arte grega, pronto, acabou. Não, eu tenho que pensar se meu aluno ele está compreendendo esse processo. Será que meu aluno aprendeu? Será que eu posso voltar um pouquinho mais e não vou ganhar muito mais do que avançar com o conteúdo de forma muito rápida? Né? Então, eu tenho que avaliar isso constantemente. A avaliação, pessoal, ela pode acontecer de diversas formas. A partir da minha percepção com o aluno, a partir de uma conversa que eu tenho com o aluno, uma conversa informal. Não tenho que aplicar ali uma prova para saber se ele sabe isso. Não. Eu posso, no diálogo, eu posso fazer uma avaliação. Eu vou avaliar, vou compreender. Beleza. Se eu avaliei, eu vou agora fazer o quê? A intervenção. O que é intervenção? Eu vou criar uma atividade diferenciada para ele, eu vou mostrar para ele uma música, para ele interpretar, eu vou criar com ele formas de aprender. Então, para que serve a avaliação? A avaliação é um instrumento de percepção. A avaliação ela vai me ajudar a conduzir, ela vai me mostrar caminho. Não, ela vai me mostrar caminhos no plural. A avaliação me mostra caminhos, me mostra direção. Por exemplo, gente, nós estamos agora no momento da pandemia, né? Então, antigamente tínhamos as aulas presenciais. Elas vão continuar presenciais, mas a forma de avaliar da forma remota, da forma utilizando as tecnologias, ela muda. Por quê? Porque eu estou aqui de frente para um computador, não estou vendo vocês aqui agora, estou vendo a tela do slide. Na sala de aula é diferente, eu tenho um contato com o professor, o contato com o aluno. Aqui eu tenho um contato, mas é um contato virtual. Então, em cada contexto, em cada modalidade de ensino, em cada fase de ensino, eu tenho uma forma de avaliação. E essa avaliação não pode de nenhuma forma punir o aluno. Por exemplo, quando o Ministério da Educação fala assim, não podemos dar falta para os alunos, eles fizeram uma avaliação. Por quê? Eles sabem que nem todos os alunos têm condições de ter acesso à internet diariamente, todos os dias. Alguns possuem apenas internet no WhatsApp, e são dados limitados, que acaba ali 2, 3 horas por dia apenas. Então, para aplicar essa intervenção, tem uma avaliação, não é algo jogado.
Aí o que o MEC fez? Orientou as instituições de educação a nível do município, a nível do estado, do governo federal, enfim, das universidades, a não punir o aluno por não terem a condição de acessar a internet, a aula. Por quê? Isso é um problema político, problema social. Nós sabemos que a tecnologia está avançando cada dia mais, mas muitos não têm acesso à internet. E nem o instrumento para utilizar a internet, que é o computador, que é o smartphone. Mas a LDB fala o quê? Devemos trabalhar com a cultura digital. Mas como se não tem computador? Então, essa avaliação ela deve ocorrer constantemente. Tá? Então, eu tenho uma avaliação aí antes, durante o ensino, que é a diagnóstica. Eu vou trabalhar com determinado conteúdo. Aluno, o que você sabe sobre esse conteúdo? Ele vai me trazer elementos. Às vezes, eu posso avançar muito mais do que o aluno traz sobre a avaliação, sobre alguma temática. Por quê? Porque eu vou ter uma concepção daquilo que o aluno sabe, daquilo que ele pode aprender e o que eu posso potencializar para ele. Tá? Então, eu trabalho muito com a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa. Vocês lembram que na primeira aula com vocês, eu fiz um quadro e perguntei assim, gente, quais palavras vocês sabem, obviamente de vocês, sobre a avaliação? Aí ele falou, avaliação é mediação, avaliação é nota, avaliação é prova, avaliação é quantitativa. Aquilo ali é uma avaliação diagnóstica, porque eu estou compreendendo as concepções de avaliação do meu aluno. Esse aluno que já atua em sala de aula. Muitos de vocês já atuaram aí, né? No PIBID, no Residência Pedagógica, outros já atuam no estado, no município. Então, essa avaliação ela deve ser constante. Então, eu tenho avaliação, eu tenho planejamento, eu tenho organização. E isso é um ciclo, ele não tem fim. Quanto mais eu compreender o meu aluno, quanto mais eu realizar as percepções, a avaliação de forma coerente, eu vou construir uma educação de qualidade. E é o que tanta gente almeja. Então, gente, a avaliação fala-se há muito tempo a avaliação. A pergunta é, será que essa educação mudou? Será que ela está, de fato, transformando a nossa sociedade? Estou pensando assim, né? Eu vi que alguém chegou para entrar. Leu isso. Pessoal, estão me escutando bem aí? Estão me vendo? Tá tudo ok? Ok, meu brother. Beleza. Qualquer dúvida aí, tá no chat, tá no WhatsApp, o slide. E agora eu vou conduzir ela novamente. Vou voltar para cá. Então, pessoal, na minha educação que eu tive, na educação básica, na educação, também no ensino superior, geralmente tínhamos a educação somativa. Que educação somativa é essa? Aquela que só é uma prova no final. Então, tive ali 2, 3 meses de aula, o professor aplicou uma prova. Tirei 8, que era a média, passei. Tirei 6, 7, reprovei. A avaliação não é só reprovação. Se nós olharmos, gente, agora na pandemia, o que vai ter de alunos evadindo da escola, a pandemia, ela potencializou, sabe o quê? A evasão dos alunos. Por quê? O professor não está nem aí. Muitos, ele, né? Ou seja, eu vou aplicar a prova aqui, se eu não tiver internet, tudo bem. Mas ele não tem internet porque não é que ele não queira. É porque nós estamos num mundo que segrega. Desiste dessa poiqueira. Leonice, tudo bem? Fiz, não sei o que eu fiz aqui. Ave Maria, não tô falando. Vou trancar essa poiqueira, não dou conta, não. Leonice, Na hora das aulas eu não assisto nada. Leonice, pega por favor seu microfone aí. Catinha, não dei conta de entrar, não tá saindo voz, não. Vou ver aqui o que eu posso fazer. Tá bem aqui nesse link aí. Leonice, desliga o fone, mulher.
Eunice, tá me escutando? Pronto, resolveu já. Pessoal, vou botar pra cá. É isso que acontece com a nossa educação, ó. Né? Não é porque ela quer, a pessoa quer assistir, mas ela é limitada, né? Não tem as condições de aprender, e isso interfere. Um exemplo claro do que é a nossa educação, né? Alguém fala assim, não quer estudar porque não quer. Isso é mentira. Tem muitos alunos, grande maioria, que querem estudar, querem aprender. Outros têm que deixar de sair da escola, do trabalho, para assistir a aula, né? Isso explica o que é a nossa educação. É exemplo claríssimo, aconteceu agora, nesse momento. Tá? Vamos correr um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, eu tenho alguns tipos de avaliações. Né? Eu tenho avaliação diagnóstica, a função dela é diagnosticar. Ou seja, qual o propósito dessa avaliação? Ela vai verificar a presença ou ausência de pré-requisitos para novas aprendizagens. Ou seja, é aquilo que eu fiz. Perguntei para vocês, o que é avaliação? Trouxeram elementos. Então, a partir do que vocês trouxeram, eu coloquei novos elementos. Ou seja, a partir de pré-requisitos que vocês trouxeram. Então, ele vai detectar dificuldades específicas de aprendizagem. Ou seja, eu vou identificar as causas e ela vai me permitir construir conhecimento, construir a aprendizagem. Ou seja, ela pode ser aplicada no início da minha aula, todos os dias, de forma rápida, não tem que aplicar uma prova, um papel, não. Tá? Ela também pode ser o nível da percepção. Tá? Ou também ao longo do semestre. Né? O que acontece, gente? Por que isso é importante? A avaliação diagnóstica. Porque eu consigo orientar o meu ensino e também perceber se meu aluno ele está compreendendo ou não. Aí eu consigo fazer intervenção. Aí eu tenho, na educação básica, 4 bimestres. Aí eu aplico a função, a prova diagnóstica, avaliação, não é prova, é avaliação, é no início do semestre. E aí só vou dar o resultado para o aluno no final do ano. Adiantou? Não adiantou nada. Porque o aluno ele tem que ter um feedback. Professor, como eu estou, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orientar o aluno. Eu tenho que diagnosticar? Tenho, mas também tem que dar um feedback e um retorno para o meu aluno, para ele saber construir a sua aprendizagem. Porque a educação não se faz apenas em sala de aula. O aluno também em casa, ele tem que compreender, ele tem que ter sua autonomia. É o que faz do aluno do aluno de hoje. O aluno hoje ele não é autônomo. Ele ainda é dependente do professor. Aluno autônomo é aquele que vai atrás do professor, que ele vai atrás de materiais daquele conteúdo, ele vai ouvir uma música, vai ver um filme que fala sobre aquele assunto. Então, ele procura. Então, isso é o aluno autônomo, aquele que não lê somente o que o professor coloca. Mas, esse aluno autônomo, por que ele é autônomo? Porque alguém orientou ele, não é algo do nada, né? Então, aquele aluno autônomo, ele sabe construir a sua aprendizagem. E isso é importante nos dias de hoje. Tá? O aluno que tem autonomia, que sabe ir atrás, né? O aluno que tem criticidade. Nosso aluno hoje, tanto na educação básica, ensino superior, ele não tem criticidade. Ele lê o material e não sabe interpretar. Por quê? Problemas da educação básica. Tá? E aí temos a educação, aí, a avaliação formativa. Pessoal, tá aqui a função controlar. Tá? Aí fala assim, professor, controlar tá correto? Tá. Controlar aqui não é no sentido de punir, de restringir, não. Tá? Aqui, a controlar no sentido de perceber, de constatar, de constatação. Né? Então, fala aí, ó, constatar se os objetivos estabelecidos foram alcançados pelos alunos. Ou seja, ao longo do semestre, por exemplo, ou do ano letivo. Fornecer dados para aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem. Pior que eu tenho que dar uma caneta. E aí também, eu vou passar o slide para vocês também pelo e-mail, tá?
E tenho a avaliação formativa. Tem que pegar uma cana. Consegui aqui. Tem que arranjar uma caneta. Desliga o áudio, Cleo. Cleonice, conseguiu aí? Tranquilo, perfeito. Então, gente, vamos botar de novo aqui. A avaliação somativa. Ela é justamente aquela quantitativa, que ela quer números, ela quer soma, ela quer nota, ela quer padronização, ela quer ranking. A educação, gente, não é ranking. O que é ranking? 5 pessoas tiraram 9, 10 tiraram 20, 15 tiraram 30. Não é isso. Ela não quer um ranking, quer o melhor, quer o melhor. Não. A educação, ela se dá na construção do aluno. E essa avaliação somativa aqui, ela não deve acontecer em sala de aula, porque ela só quer somar. Ela quer classificar melhores do piores. É a função do vestibular. Professor, posso falar algo? Pode perguntar? Pode perguntar sim. Você não acha que essa forma de aula não tem a ver também com o Estado? Porque a gente sabe que se a escola estiver melhor colocada, mais recursos para eles. Então, eles não vão estar nem aí se a gente vai aprender. Eles querem que a gente tire nota. Perfeito. Sabe por quê, Danilo? O que acontece? Os municípios, estados, eles dependem de uma renda. Eles dependem de um auxílio anualmente. Então, se eu tenho muitos alunos que são reprovados, muitos alunos que estão desistindo, a escola vai perder, sabe o quê? No censo. Ela não vai receber o dinheiro como recebe. Entendeu? Então, aí que acontece, né? Então, para o Estado, né, como todo, aquele que organiza a atuação política, ele vai punir o aluno. Então, passa o aluno, reprova o aluno aprendeu, não aprendeu para ele estar tanto faz, né? Ele quer ali o ranking. Não, a minha escola é a melhor, minha escola tem isso e pronto, acabou. Mas aí nós temos que procurar reverter esse processo, né? Porque o que acontece? O aluno faz a prova, decora ali 10 questões, depois de 2 dias, esqueceu tudo já. E aí, na hora que tem a votação lá para o político, né? Na hora que o político fala alguma coisa, ele se ilude, porque não tem concepção crítica. Nossos alunos, eles não têm concepção crítica. Aí eu falo, concepção crítica o quê? É falar mal? Não. É você saber se posicionar. Olha, eu vou votar aqui nesse candidato a vereador porque ele tem esse plano para a cidade, a meta é essa, aquela. Não, a nossa educação ainda, ela é voltada para o mercado. Porque, por exemplo, gente, nosso currículo, beleza, qual o currículo da área de artes? A quem o conteúdo ele está favorecendo? A empresa ou a formação intelectual dos nossos alunos? Então, pessoal, nossa educação hoje ela é neoliberal. Que educação neoliberal? É aquela que é imposta. O aluno aprende, decora, pronto, acabou. E, por exemplo, né, eu percebo isso muito na área de história e geografia, por exemplo. Os conteúdos estão ali, mas é para atender um mercado. Né? Então, tá lá, trabalhar, entender os mecanismos políticos, econômicos. Sim, gente, mas aí a nossa educação hoje ela deve se preocupar com a formação do ser humano. Então, a educação hoje, ela quer formar o quê? Mão de obra para a indústria. Só isso, pronto, acabou. Não se preocupa com a educação do aluno. Então, por isso que se preocupa com essas avaliações, que só querem ranking. Então, a avaliação do vestibular é uma forma de avaliação somativa, né? Que ela classifica. Beleza, né? Eu tenho lá na UFT, por exemplo, 1.000 vagas por ano. E os demais, gente? Será que não tem direito de estudar? Aí eu entro na Constituição Federal, quando fala, artigo 5, né? Que todo brasileiro tem direito à educação, acesso à educação, ambiente equilibrado. Não dá, isso não é garantido, né? Aí a pessoa vê assim, passou num concurso, privilegiado. Não, concurso público é direito. Ter estudo é direito, não é privilégio, tá? É por isso que existe hoje, por exemplo, as próprias cotas, que é uma forma de reparação social, né? Que muitos dos cursos recebem esses auxílios, recebem a cota, porque é uma forma de reparação.
Porque, ao longo da história, quem destinou a educação? Homens brancos, europeus, enfim. Né? Então, as mulheres negras, homens pretos, sem condição financeira, pobres, não deixaram nada para eles. Então, nosso problema é educacional. Por isso que a educação é um ato de resistência, né? De lutar, de permanecer. Gente, pode perceber, por exemplo, aqui, ó, durante a pandemia, o que mais cresceu foi a produção do agronegócio. Do agronegócio. Então, enquanto nós estamos aqui, muitos alunos não têm computador, o agronegócio no Brasil está crescendo. A produção da soja. Sim, e aí? Cadê o Brasil com o nosso retorno dos impostos para a educação? Não tem. Porque tudo que é produzido aqui vai para fora. Então, é a lógica do mercado. Para que formar alunos na área de educação artística e musical? Para quê? Quer formar o quê? Não, quer formar o mercado da soja, o mercado agronegócio. Isso é importante para o Estado. Ele quer isso. Tá? É por isso que nossos recursos estão sendo escassos. Então, por isso a forma de compreender a sociedade de forma crítica. Está passando um carro de som aqui agora, tá? Não sei se vai dar para ouvir aqui. Então, aqui, voltando para cá de novo. Então, assim, ó, então, classificar a avaliação somativa. Classificar os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos, de acordo com níveis de aproveitamento estabelecido. Ela acontece quando? Ao final de um ano ou semestre letivo, ou ao final de uma unidade de ensino. Somente isso. O aluno teve ali um mês de aula, prova final. Passou, não passou, próximo. E ali vai ficando. E isso, gente, provoca, sabe o quê? Evasão nas escolas. Que o aluno vai para a escola, não tem as condições de aprender, o aluno reprova. Então, isso gera o quê? Uma evasão escolar. Tá? E aí, esse material aqui, ó, tudo que está aqui está no livro do Romão. Tá? Aí fala assim, né? Em Avaliação e Ideologia, capítulo 3. Escola boa é aquela que exige muito e puxa pela disciplina. Olha, isso aqui, gente, é um mito. Escola boa não é aquela que exige muito e puxa pela disciplina. Então, a concepção aqui, não. É aquela concepção do professor. O professor bom é aquele que pune, aquele que reprova, aquele que... reprovei na minha disciplina 10 alunos, eu sou bonzão. Essa concepção é totalmente errônea. Ou seja, escola boa é aquela que dá condições para o aluno aprender e construir o seu conhecimento. Ela pode puxar muito, sim, né? Mas não é somente aquela que exige muito. É aquela que vai construir com o aluno a sua aprendizagem. É aquela que dá condições de aprender. Por exemplo, aí eu vou escolher aqui as escolas de Arraias, né? Muitas escolas do município não têm quadras, né? Aí quer ter educação física naquele areião ali, pronto, acabou. Sim, cadê as condições de aprender? Será que os professores estão qualificados? Será que eles têm licença para fazer uma formação? Então, exige a escola, mas não dá condições para o professor estudar. Aí lá, não, o professor tem que fazer pós-graduação, mas será que a escola libera esse professor para tirar uma tarde para estudar, para aprender? Não. Só que ali, sala de aula, 40 horas e pronto. Né? Então, essa é a escola que o Estado quer hoje. Né? Aquela escola que exige, que reprova. Tá? Aí fala assim, Paulo Freire, boa escola não é aquela que ensina coisas, mas é que permite a superação da curiosidade ingênua. Ou seja, aquilo que está disperso, como aquele quebra-cabeça, e eu vou criar uma curiosidade epistemológica. O que é isso? Uma curiosidade que ela vai estar baseada na ciência. Uma curiosidade que ela vai estar pensada a partir da lógica das coisas, vai estar sistematizada, vai estar explicada teoricamente, a partir de uma disciplina. Ou seja, eu vou pegar aquilo que está disperso na minha mente, no meu dia a dia, e vou organizar. Por isso aquela imagem que eu trouxe para vocês do quebra-cabeça. Está disperso, eu vou construir com o aluno a forma de aprender a aprender. Às vezes, eu tirando o quebra-cabeça, eu encaixo outro, e assim vão montando. Porque são peças que elas se conectam, são peças que elas se
complementam. Então, a avaliação é isso, são peças que se complementam, né? Então, se ela não está se complementando, então o que? Ela está punindo o aluno, tá? Então, tem que repensar as formas com que a escola avalia o aluno, as formas com que o professor também avalia o seu aluno, tá? Segundo tópico, fala assim: o bom professor é aquele que reprova muito. Errado. O bom professor é aquele que vai construir, ele vai orientar, ele vai mediar a aprendizagem. Aí fala assim, né? Aí tem aqueles alunos que não teve um bom rendimento e reprovou. Agora vamos recuperar, né? Como se recuperar fosse algo que perdeu. Agora vamos resgatar. Não é isso. Se o aluno não aprendeu, como é que vai recuperar, né? Aí fala assim, o que perdeu o aluno? Nada perdeu. Se ainda não ganhou o conhecimento, o que se pretendia que ele alcançasse? Né? A pergunta é, o que eu quero que o meu aluno aprenda? Eu quero que ele decore as principais formas de pintura artística lá greco-romana, só isso? Ou eu quero que ele compreenda esse processo, eu quero que ele pense de forma crítica essa temática. Então, aí tem a expressão recuperação do aluno, né? Essa expressão, ela está carregada de uma conotação pedagogicamente negativa. Então, vamos recuperar quando aprendemos ao longo de um ano. Impossível. Por quê? Essa recuperação é aquela somativa. O aluno reprovou no final, pronto, agora vamos recuperar. Mas por quê? Porque não foi utilizada a avaliação diagnóstica para conduzir o aluno de forma a compreender a educação, de compreender o seu ensino de forma contínua, para não precisar no final do ano reprovar aprender tudo aquilo que ele não aprendeu durante o ano. Esse é o problema. Tá? Por isso, uma educação que se dá ao longo de todo o semestre, de todo dia, de toda a formação da aprendizagem. Além disso, a recuperação é tradicionalmente programada para o final do semestre ou período letivo. Gente, alguém que já fez de recuperação? Eu não fiz de recuperação, mas eu penso que é complicado. Mas já tive alunos que ficaram de recuperação. Por quê? Porque o próprio sistema, ele permite. A recuperação, a reprovação batem fundo na autoestima. Então, gente, aquele aluno que reprova, gente, ele está dado ao fracasso. É por isso que fala-se muito em cultura do fracasso. Gente, por que o aluno fracassa? O que é fracassar? A gente fracassa é aquele aluno que não tem as condições de aprender, não tem as condições, não teve as orientações adequadas para construir seu conhecimento. Então, ele quer aprender, não tem um computador. Ele quer estudar pela manhã, no horário lá, não pode, tem que trabalhar. Tudo isso a gente provoca o fracasso escolar. Permite aqui o Vitor. Tá? Aí fala assim, meu filho não tem jeito para o estudo. É uma expressão que se ouve com frequência nas escolas públicas. Gente, por quê? Nós colocamos, você coloca todo mundo aqui, colocamos o problema do não aprender no aluno. E não é só o aluno que tem culpa. Há todo o sistema por trás que colabora para esse aluno fracassar. Então, se o meu aluno fracassa, é problema meu, do professor, é problema da equipe da escola, é problema do Estado, é problema do governo federal. Há um problema aí. Tá? Então, eu tenho que entender por que o meu aluno está evadindo da minha sala de aula. Por que meu aluno não está aprendendo? Por que meu aluno não está sendo feliz na sua aprendizagem? Tá? Então, são elementos, não são uma meada. Há possibilidades de compreensão. Sempre no plural, lógico. Terceiro ponto. A maior parte das deficiências dos alunos são decorrentes das carências que eles trazem de casa. Não somente, pessoal, tá? Ou seja, mas também do próprio sistema educacional que faz com que o aluno seja culpado por aquilo que ele não está aprendendo. Então, o Estado culpa o aluno. Você é o culpado não aprender. E não é. Então, o Estado ele quer culpar o aluno por ele não estar aprendendo. Tá? Há vários contextos, mas não é só esse, não. Tá? Por exemplo, né, agora no caso da Cleonice, tentou acessar a internet. Né?
Então, a gente vê uma intenção aí de querer estudar, de querer aprender, né? Mais uma vez, debita-se na conta do próprio aluno e de sua família a razão de seus insucessos. Ou seja, aí vai dizer, não, o aluno ele reprovou porque ele é preguiçoso, porque ele não sabe interpretar, porque ele tem vários motivos. Não é só esses, né? Então, é como se eu tivesse da escola toda a sua responsabilidade, né? A escola é uma instituição pautada do Estado, então ela deve criar as condições, tá? Umas condições humanas de aprender, condições humanas de conduzir o processo de ensino e aprendizagem, tá? Aí fala assim, esconde-se como casa de produção do saber, como espaço de organização da reflexão, que deve levar em consideração e adaptar-se com seu aparato didático pedagógico às características específicas da cultura primeira, da clientela que recebe, para mostrar sua cara seletiva, discriminatória, de mera verificadora. Olha como a escola é vista hoje. Aquela escola que vai selecionar, que vai discriminar e que vai somente verificar. E aí devo também, na minha avaliação, compreender quem é o meu sujeito, quem são os meus alunos, de onde eles vêm, para onde eles querem ir, o que eles querem aprender, o que eles estão aprendendo. Meu aluno ele está sendo discriminado na minha aula, ele está sofrendo preconceito na minha aula. Será que eu, como professor, estou reproduzindo, estou oprimindo o meu aluno? Lembrando que opressão é algo que desestimula. Opressão, ela segrega. Opressão, ela provoca a invasão escolar do aluno. Por exemplo, tem dois alunos, o aluno A e o aluno B. Aluno A tirou 9, aluno B tirou 5. Eu vou punir aluno, olha, aluno B tirou 5, ficou brincando aí e reprovou. Isso é uma opressão, tá? Gente, deixar de ser opressor é algo que se desconstrói ao longo do tempo. Porque a nossa formação é opressora. Ela oprime da educação básica ao ensino superior. Tá? Então, não sejam professores opressores. Paulo Freire fala o seguinte, nós deixamos de ser opressores, aliás, corrigindo, né? Paulo Freire não quer que a gente seja opressor, mas, em qualquer situação, nós somos opressores. Eu não posso, na minha aula, ser opressor. E nem me tornar opressor. A pergunta é, nós estamos nos tornando opressores? Se a pergunta for sim, devemos rever a nossa forma de aprender, de ensinar. Tá? A democracia exige o respeito aos códigos socioculturais e às diferenças individuais. Tranquilo. Parece ser correto, né? Mas não só atender a democracia, né? Mas atender também os aspectos da identidade cultural. Por exemplo, nosso curso ele é muito dinâmico, ele é muito diverso. Nós temos alunos de diversas partes do Tocantins, do Goiás, ou seja, alunos de diversas partes de outros estados que vêm estudar com a gente na UFT. Então, cada sujeito ali tem a sua identidade cultural, que vai marcar a sua persona. O que é a sua persona? É a sua personalidade. Alguns têm habilidades ligadas à música, outros têm habilidades mais na área da produção artística, na produção de gravuras, na produção de artes plásticas. Então, tudo isso aí revela a identidade cultural. Por exemplo, alguns pode ter uma aptidão para fazer panelas de barro, porque aprendeu com a avó, que os pais faziam. Outra facilidade mais na hora de falar, na hora de pintar. Então, tudo isso aí revela a persona do meu sujeito. A persona é aquilo que vai caracterizar a identidade do meu aluno. E o meu aluno, ele é um ser histórico. Ele tem uma história, ele vem de uma família. Por quê? Ele vem de uma família
Porque na Constituição Federal fala assim, a educação é dever da família e do Estado. Então, é um mecanismo que o Estado utiliza para pensar a formação. Ou para o professor. Então, a educação ela se faz apenas na sala de aula? Não. A educação se constrói a partir da sala de aula, mas também fora da sala de aula, no mundo do trabalho. Eu não aprendo somente aqui na sala de aula. Aqui, esse momento aqui agora, é o momento de aprender. Mas quando eu estou lá na minha aula, lá, tipo, a Vanessa vai atuar na sala de aula, ela vai aprender de outras formas. Os alunos vão ensinar ela também. Vão trazer outros elementos culturais daquela comunidade. Então, essa forma de aprender, de construir o conhecimento. Então, a avaliação, ela é ampla. Então, eu tenho que identificar esses mecanismos, essa cultura, essa persona do meu aluno, né? Eu vou identificar a sua personalidade, tá? Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Vou abrir aqui agora para uma dúvida, tá? Agora eu volto para lá para continuar a aula. Alguma dúvida? Bruna, Carlos, Cleonice, Ediodan, Danila, Leandro, Flúvia, Janete, Catiane, Marcelo, Pedro, Sebastiana, Shirley. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui o chat. Não. Beleza. Então vamos Professor, finalizar, tá? Oi, pode falar. eu fiz a anotação aqui, só para ver, só me corrija se eu anotei certo. Assim, uma boa escola é aquela que dá condição para os alunos aprender de maneira adaptada de acordo com suas capacidades. É isso mesmo? Perfeito, Vitor. Tá certo. Porque, gente, a escola ela deve oferecer as condições para o aluno aprender. Então, a escola que eu quero é essa, uma escola humanizada. Aí, o que acontece, gente, Vitor, né? Eu quero que o aluno ele tenha uma criticidade, mas eu não conduzo ele para essa criticidade, para aprender. Então, a escola hoje é uma escola que deve preocupar com a formação humana do sujeito. Nossa educação, pessoal, não é educação humana, não. É educação que segrega, né? Então, a escola ela vai permitir que eu vou construir com o aluno as condições de aprendizagem, né? Isso se dá, gente, não somente pelo professor, mas pela direção da escola, pela toda a comunidade da escola e pelos pais também. A LDB, pessoal, a LDB, a Constituição Federal, fala, sabe o quê? Uma escola democrática. Aquela que os pais participam da escola, aquela que os pais ajudam na construção do PPC da escola, desculpa, PPP da escola, que é o Projeto Político Pedagógico da escola. Aquela que o aluno também ele consiga colocar a sua voz. Cada escola tem uma identidade. Cada professor tem sua identidade. Então, todos esses elementos vão fazer uma escola humana, né? Uma escola que permita o aluno compreender, aprender. Então, o que você falou, Vitor, de fato é coerente, né? Você falou uma frase, essa frase me lembra muito Paulo Freire, né? Naquela educação emancipadora. Ou seja, que educação emancipadora é essa? Aquela educação que ela vai me conduzir para a liberdade, né? Uma educação que vai me dar condições para eu ter uma formação de qualidade, para eu ter um emprego de qualidade. Essa educação emancipadora, aquela educação que sai das amarras do Estado, consiga eu perceber eu, Cássio, eu, aluno, eu, professor, como sujeito que faz parte de uma sociedade. Essa educação emancipadora, aquela que te liberta, né? A educação, aquela que te aprisiona, que te fecha, não é educação, é puro menos educação. Ou melhor, é educação tradicional. Né? Hoje a educação, pessoal, a educação voltada para a criticidade. Por exemplo, se eu olhar na ditadura militar, eu vou ver aquela educação opressora. A escola só abordava aquilo que o Estado queria. Porque eu não poderia, de forma alguma, mencionar algo contra o Estado que oprime. Né? Falar mal de policial, jamais. Nós estamos num momento político que está acontecendo isso. Né?
a gente vivencia muito isso, né? Em que os professores eles são proibidos de trabalhar temáticas porque vai direcionar o Estado, porque vai criticar o Estado. Claramente isso, né? E aí eu quero fazer aqui uma breve fala, por exemplo, a Mafalda, né, que é uma personagem do Quino. Quino é um cartunista argentino, pessoal. Ele criou a Mafalda personagem. A Mafalda é aquele personagem que ela é irônica, ela é crítica. Então, o Quino utilizava a Mafalda, que é uma personagem, para criticar a atuação do governo, para criticar a posição política do governo. Então, ou seja, aquilo ali é uma educação libertadora, porque eu estou conduzindo o aluno para a criticidade. Eu estou conduzindo a sociedade para a criticidade. Então, olha como ele conduziu. A Mafalda é uma das personagens mais críticas que se tem no mundo. Por quê? Porque ela critica, ela se posiciona. Ou seja, esse posicionamento é uma educação para a liberdade, é uma educação mais humana. Porque ela não fica ali fechada ali com medo. Não, ela coloca o seu posicionamento. E é isso que ela não deve colocar. Tá? Deve se posicionar. Tá? Alguma dúvida mais aqui, gente? Catiane, alguma dúvida? Pedro? Vamos parar de vergonha. Pode ficar à vontade. Pode colocar alguma questão aí no chat se quiser. Tá? Fica à vontade. Ou no WhatsApp também. Eu estou aqui aberto o WhatsApp também aqui no grupo. Tá? Vamos caminhar aqui para a gente chegar ao final. Não vai ser lá até 12 horas não, tá, pessoal? Porque terão atividades para fazer. Esse tempo vai ser tomado. Professor, quando o senhor falou aí que a gente ainda está na tradicional, por isso que existe ainda muita crítica desse governo, quando os alunos começam a questionar e a buscar algo, a lutar por algo. Porque hoje a gente vê, pelo menos a gente que é universitário, e universidade de faculdade pública, a gente é muito questionador, porque a gente já tem a matéria que abre a nossa cabeça. Antes disso, a gente não questionava, não via o Estado. Por essa forma, é mantida ainda a escola tradicional, por não querer que as pessoas critiquem e observem a forma de política do governo. Perfeito. Gente, o que acontece? Quando o professor ou o aluno eles fazem um manifesto, uma greve, por exemplo, o que a comunidade fala? Aqueles alunos ali são baderneiros, são alunos que não querem estudar, são alunos que dão trabalho para a instituição. Pelo contrário, a manifestação, a mobilização é uma forma de luta, é de resistência. Porque eu estou falando assim, olha, não, eu estou aqui porque eu quero condições melhores para a instituição, para a minha formação. E a comunidade fala, são professores vagabundos, são professores, o termo que utilizaram muito no passado, esse é, na verdade, balbúrdia. São professores que querem somente ganhar do governo, são alunos que querem fumam maconha, é muito comum isso na universidade pública. E não é isso. A universidade pública é aquela que conduz o aluno para a criticidade, está ali lutando. Então, essas pessoas que se apresentam como baderneiras são as que mais fazem mudança, porque elas colocam a sua voz, colocam o seu posicionamento. E isso para o governo é ruim, né? Ou seja, isso para o governo é péssimo, porque está revelando uma deficiência política, uma deficiência do sistema educacional. Então, esse é o problema. Então, gente, quando vocês estiverem atuando como professor de fato, na educação básica, depois de formado, vocês vão perceber claramente isso. Aqueles professores, né, vocês vão querer inovar na sala de aula, vocês vão querer fazer uma educação diferenciada, e vai ter pessoas, você falar assim, esse aluno aí é aluno novato, é professor novato,
Só está assim porque não caiu no sistema ainda. Não caia no sistema. Apresente sua criticidade, faça um bom trabalho. Porque vocês só estão hoje na universidade porque alguém lutou lá atrás. Hoje, só tem um curso de educação no campo na UFT porque alguém teve essa concepção de falar, não, vamos fazer um curso de alternância. Porque a população do curso trabalha, mora em outra região, mora no território quilombola, mora distante. Então, só tem hoje as bolsas que vocês têm hoje na UFT, muitas bolsas, porque alguém lutou, alguém apanhou. Se colocar assim, greve de professores no estado do Paraná, professores com a cara ensanguentada. Por quê? Porque estavam lá reivindicando condições de trabalho. Né? Eu lembro ano passado que morreu aquela professora que estava salvando aquele aluno, né, numa creche que pegou fogo. Então, gente, os professores estão ali para lutar com vocês. Então, se o professor ele tem o apoio do aluno, ele consegue fazer tudo. Porque o professor tem voz. Porque o professor é tão criticado hoje no governo atual. Porque o professor tem voz. O professor ele tem posicionamento crítico. Então, a educação emancipadora é isso. Aquela que vai me conduzir a condições de trabalho, adequadas de trabalho. Né? Eu não quero só trabalho, não. Eu quero condições boas de trabalho. Isso deve estar no meu dia a dia. Mas tem que lutar para isso. Tá? Então, o governo ele quer o quê? Ele quer silenciar. O governo ele quer silenciar mulheres negras, querem silenciar homens pretos, querem silenciar indígenas, querem silenciar trabalhadores e trabalhadoras do campo. Para eles não existe. Para eles são o quê? São vagabundos. Palavra do governo. Presidente da República. Tá? Eu estou aqui para não ficar com raiva de mim, não. Sei que aqui pode ter quem vota em Bolsonaro, quem não vota. É a minha posição. Tá? Eu estou aqui para apresentar uma informação com base em estudo que eu faço, que eu leio. Não é algo só opinião. Né? Não é aqui questão de opinião, é questão de compreensão, de leitura, de vivência. Tá? Então, vamos pensar de forma crítica. Vamos ler, gente. A melhor forma de lutar contra o sistema que oprime é estudando. Tá? Por isso, a avaliação do sistema que deve ser compreendido. Tá? Olha aqui, ó. Então, deve combinar o respeito às condições, ao ritmo do próprio decorrente do itinerário educativo pessoal. Gente, o que é itinerário? É aquilo que vai me conduzir na minha formação. Ou seja, é aquilo que eu vou conduzir o aluno a aprender. Então, por que itinerário? Porque ele muda, ele se constrói, ele tem caminhos. Né? Vou fazer aqui um itinerário para aprender determinado ritmo musical, para aprender a tocar. Então, tem um primeiro passo, tem um segundo passo, assim vai. Eu lembro que deixa eu ver se aqui, o Diodan está aqui. Eu participei de uma oficina do Diodan ensinando lá um instrumento musical. E ele tem uma visão muito emancipadora, porque ele falava, olha, vamos com calma, vamos aprender primeiro isso aqui, o passo 1, vamos treinar, depois passo 2. Opa, isso aí é interessante, porque há uma sequência didática. Chamando com a Suzy, didática, não é? Então, para eu ter uma educação, tem que ter um planejamento. Então, eu vou aprender um pouco aqui agora, vou treinar, vou ler, vou pesquisar o melhor equipamento para ensinar meus alunos, vou procurar uma música mais fácil para ensinar para eles, depois eu vou aumentando os graus de dificuldade. Isso é pensar numa educação emancipadora. Não é chegar aqui e falar, olha, isso, não. Eu vou conduzir o meu aluno a aprender. Tá? Então, gente, por isso é importante a gente fazer oficinas. A oficina possibilita isso. Né? Possibilita conduzir o aluno. Saber que a educação se faz aos pouquinhos. A aprendizagem são aos pouquinhos. É uma construção. Então, se eu sei que o meu aluno ele pode aprender, então eu vou ensinar aos poucos, vou orientando dele. Olha, é assim, acabou, pronto. Não vai dar certo. Então, se eu orientar o meu aluno que a formação dele ela é processual, ela é contínua, ele vai aprender. Ou seja, aí não, o professor não conseguia aprender. Pode me orientar? Volta um pouquinho e vai fazendo a construção com o aluno. Então, isso é importante, tá? Algo a falar, pessoal, aqui agora no momento?
Algum questionamento, alguma dúvida? Fique à vontade. Vou voltar para cá de novo. Avaliar é muito... Há um mito, né? Avaliar é muito fácil e qualquer um pode fazê-lo. Não, pessoal. Avaliar não é simples. O que é avaliar? Avaliar exige domínio de conhecimento. Então, por isso, tem uma disciplina chamada avaliação da aprendizagem. Para saber que a avaliação... Existem vários tipos de avaliações. Existem vários tipos de concepções de avaliação. Existem contextos. Existem técnicas para avaliar. E aí sim, eu posso utilizar a minha experiência, as minhas leituras, os meus estudos para fazer uma avaliação de forma coerente. Tá? Tome cuidado para não utilizar na avaliação de vocês aquela avaliação que vai reprimir o aluno. Fala assim, não, agora o aluno vai ter que aprender aqui em um dia uma música tal, tem que ensinar a tocar perfeitamente. Não. Até porque, se nós olharmos lá um pouco atrás, o Lucchesi e a Sarah Hoffman afirmam o quê? Que é possível aprender com o erro. O erro, ele é um fenômeno que vai me orientar, vai impossibilitar caminhos de aprendizagem. Então, não posso ver um erro somente como um fracasso. Não. O erro é um direcionamento para conduzir a minha formação, para conduzir a minha aprendizagem. Então, se o aluno ele tem essa concepção, ele vai procurar, ele vai compreender. Então, o erro é um instrumento, é um direcionamento, tá? E isso quem fala muito bem é o Lucchesi e o Sarah Hoffman, bem como o Romão também, tá? Aqui, continuar aqui pra frente. Tá acabando já, pessoal. Avaliar é tão complicado que se torna praticamente impossível fazê-lo corretamente. Não, isso é um mito, né, gente? Avaliar é complexo, mas não complicado, né? Então, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar as concepções que envolvem, na minha formação, os aspectos culturais da minha comunidade. Sou quilombola, sou ribeirinho, moro na região que tem muitos rios, moro na região seca, então isso é o cultural. Os aspectos sociais, a política, a psicologia, econômica e afetiva. Gente, nosso aluno, ele é afetivo, ele é emocional. Então, eu devo também perceber esse aluno, nosso aluno, ele é um ser humano. Ele tem dificuldades, ele tem dificuldades no dia a dia, tá? Eu também, a questão do professor que tem que se especializar, tem que ler para compreender a sua formação. Aquele aluno que vai atrás, que compreende, que entende, ele vai estar conduzindo uma boa aula de forma muito mais coerente. Tá? Por isso é importante compreender esse processo do aluno. Aí fala assim também. É preciso eliminar os aspectos quantitativos da avaliação. Gente, o que acontece? Isso aqui o Romão traz para percebermos a avaliação. Essa lei aqui, a Lei 5.692, é a LDB 71, gente. É uma das LDBs. E ela falava o seguinte, ó. Lá a LDB 71 falava tem que ter autonomia nos estabelecimentos quanto à forma regimental da verificação do rendimento escolar. Então, o que é isso aqui? Que a escola tem autonomia para fazer a avaliação dos seus alunos. Ela falava o que mais também? A LDB de 71. Deve-se prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Ou seja, eu vou verificar com o aluno aquele que ele traz de qualidade, de percepção, de fenômeno, e não avaliar os aspectos quantitativos apenas. Ou seja, isso, gente, ó, há 40 anos atrás já falava isso, né? Prevalecer os aspectos qualitativos, o que ele traz de bom, o que ele traz de potencial, e não somente quantidade, né? A LDB atual, que é a LDB de 96, também fala isso. Deve prevalecer os aspectos qualitativos da qualidade sobre os aspectos de número, quantitativo, né? Que o aluno, por que qualitativo? Porque eu vou perceber o aspecto social, cultural,
econômico da qual ele está inserido. Então, por isso, aspectos qualitativos e não quantitativos. Tá? Fala-se também obrigatoriedade do oferecimento pelo estabelecimento de estudos de recuperação para alunos de aproveitamento insuficiente. Isso aqui a gente já falava na LDB. Então, a recuperação não é o que eu inventei, é algo que está na nossa legislação. Já estava na LDB da década de 70. Tá? Falava assim em progressividade dos alunos. 8. Nas escolas, avalia-se apenas o conhecimento adquirido pelo aluno, desprezando-se os aspectos de seu amadurecimento físico e emocional. Está errado, gente. Eu devo valorizar o que o meu aluno está em amadurecimento. Então, vou perceber o aluno como um sujeito completo. Tem uma limitação, muitas vezes, física, ele tem dificuldades emocionais. Aquele aluno que ele está em construção, né? Então, o aluno que ele está em fase de formação. Não, a escola não é somente o lugar de aprender conhecimento, conteúdo, como se dizem. É um momento de ampliar o meu arcabouço teórico. O que é isso? Ampliar a minha leitura, é ampliar a minha mente, é desamarrar aquele que está na minha mente, que está preso, que é preconceituoso. Então, a escola visa a construção desse conhecimento, né? Dessa aprendizagem de forma muito mais ampla, né? A escola, gente, é lugar também de encontro. Que encontro é esse? De pessoas. A escola é contato, é conversa, é diálogo. Tá? Não é escola, não é somente aquele momento que eu vou aprender conteúdo. A escola tem que me ensinar a viver. A escola é vida. A escola deve ser vida. Né? Então, essa é uma avaliação humana, uma avaliação emancipadora. Tá? Porque eu vou aprender aquilo ali para levar para o resto da minha vida, não é somente para passar no vestibular ou passar de semestre ou de ano, como muitos pais pensam. Tá? E muitos professores pensam assim também. Tá? Aí é chamado. A maioria das escolas e na esmagadora maioria dos professores, a avaliação verba. Eu vou ter que pedir explicação para uma pessoa, porque... Mas tem como escrever. Hã? Para escrever. Há sentido em se privilegiar um ou outro domínio, mas integrá-los, desenvolvimento harmônico desse setor qualificado, que será o aluno. Então, gente, não é só valorizar o conteúdo, mas sim valorizar os aspectos que o ser humano traz, né? Da sua emoção, da sua conhecimento que já traz da sua família, tá? Aquele conhecimento que vai ser construído diariamente, tá? Mediado pelo professor, né? Muito mais importante do que a informação é a construção do conhecimento, né? É aquilo que vai propiciar ao aluno a aprendizagem, né? Ou seja, ele vai aprender as habilidades, posturas que capacitem a autorreciclagem. O que é autorreciclagem? É aprender a aprender, tá? Tanto Paulo Freire, ele utiliza. Então aqui, gente, agora vamos iniciar aqui a parte número 2 agora, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, até agora? Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui no grupo. Pode colocar as perguntas aí no chat ou no grupo do WhatsApp, tá? Nessa disciplina. Pessoal, me escuta? Alguma dúvida? Alguém me escuta, pessoal? Pode responder alguém aí? Segue o jogo, professor. Ah, beleza. Então, pessoal, isso aqui também é uma forma de avaliação. Perguntando, gente, estão aprendendo? Tem dúvidas? Isso é uma forma de avaliação. Que avaliação é essa? É a avaliação somatória? É? Eu não pergunto para vocês? Ou não? Eu acho que não. Não, essa é uma avaliação formativa. Porque eu estou parando aqui. Gente, como está? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão aprendendo? Tem dúvidas? Isso é uma avaliação formativa. Por quê?
Eu estou conduzindo a aula e verificando. Eu estou, beleza, não compreendeu? Volto um pouquinho e retorno. Isso é uma avaliação que se faz na sala de aula, tá? Nunca passe esse conteúdo, pronto, acabou, não. Então, volte um pouquinho, que é muito melhor do que só jogar o conteúdo, tá? Eu posso, gente, beleza. Aí eu posso utilizar uma aula tradicional? Posso, gente. Isso aqui é um pouco de uma aula tradicional. O problema não é todo dia só eu falar, não. Eu vou saber mediar. Vai ter momento que eu vou ter que fazer só eu posso falar, outros eu vou abrir para momento. Outro momento vocês vão falar e eu vou ouvir. Isso é uma troca. Isso é uma educação dialógica. É a educação que eu conduzo, vocês aprendem, vocês me ensinam, eu aprendo. E assim vai. Ou seja, é uma educação dialógica. Eu entendo que eu aprendo não somente aqui lendo o livro, mas aprendo também com a história de vida de cada sujeito, né, que está aqui nesse ambiente agora, tá? Depois a gente lá, tipo, no chat, por exemplo, a gente aprende muito no chat. Professor, isso aqui. Minha mãe era professora, fazia isso, eu vivenciei isso. Então, tudo isso aqui faz parte da nossa educação, tá? Faz parte do processo de ensino e aprendizagem também, tá? Então, aqui agora eu vou trazer para vocês, na parte 2 da nossa aula, né, a avaliação da aprendizagem. Lembrando que esse material aqui eu vou enviar para vocês por e-mail e uma apostila do Romão, tá? Para uma atividade que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? O que é avaliação? O Romão fala o seguinte: a avaliação, gente, não é somente aquela que vai estar voltada para a nota, mas a concepção de avaliação, ele faz aqui uma crítica. A avaliação hoje é aquela que se depara em algumas palavras: prova, nota, conceito, boletim, aprovação, reprovação, recuperação. Essas são as palavras que mais aparecem quando se fala na pergunta: o que é avaliação? Então, eu vejo o quê? Números, eu vejo aprovação, reprovação, acabou. Eu não vejo aqui, avaliação, palavras como reorientação, diagnóstico, formação, processual. Não vejo aqui nada. Porque a avaliação é vista ainda como algo punitivo. Por isso as palavras que remetem à avaliação: prova, número, nota, conceito, reprovou, não reprovou, pronto. Essa é a sistema que a avaliação utiliza até hoje, né? Ou seja, que deve ser repensado de outra forma, tá? Aí fala o seguinte: ele vai citar um Bradfield e Moredock em 63 sobre a avaliação. A avaliação é o processo de atribuição de símbolos a fenômenos com o objetivo de caracterizar o valor do fenômeno, geralmente como referência a algum padrão de natureza social, cultural ou científica. Gente, então a avaliação ela vai compreender, ela vai dar sentido para um fenômeno. Que fenômeno é esse? Alguma atividade que eu atribuí para aquele meu aluno. Então, a avaliação, gente, ela vai caracterizar. Então, quando eu for aplicar uma avaliação, eu tenho que falar para os critérios de avaliação. Olha, eu posso falar assim: faz atividade aí e responde pronto, acabou? Não. Eu tenho que... A avaliação, ela tem que ter clara, tem que ser clara para o aluno. Olha, a avaliação, ela vai ser o quê? Eu vou utilizar um seminário que vai valer nota tal, vai valer isso aqui. Os critérios são esses. Eu vou querer que vocês reúnam em grupo, que construam um trabalho, que façam um trabalho escrito. Então, a avaliação, ela tem que ter critérios. Ela não pode ser excludente. Mas toda avaliação, ela tem que ter os seus critérios. E tem que estar clara para o aluno aquela avaliação. Né? Porque a avaliação ela é pensada. Não é chegar aqui e falar: gente, a avaliação é isso, pronto, acabou, é 10. Não. A avaliação ela é parte do planejamento.
É por isso que tem a disciplina chamada didática. Tem lá, né? Vamos fazer o plano de aula. Aí o plano de aula tem o objetivo, a metodologia, o conteúdo, e tem lá um quadrinho chamado avaliação. Todas as aulas, ela tem que ser avaliada. Às vezes, pessoal, eu tenho duas turmas, turma 1 e turma 2. O que eu fiz na turma número 1, a temática é a mesma da turma número 2. Porém, a forma como a turma 1 aprendeu não é a mesma forma da turma número 2. Porque eu tenho turmas diferentes, a mesma série, mesma turma, mas eu tenho sujeitos diferentes. Eu tenho alunos que aprendem de forma diferente. Então, eu tenho que aplicar para aqueles alunos formas de avaliação que vão ser coerentes para aquelas turmas. Por quê? Turmas diferentes. Avaliação diferente. Eu posso adaptar a avaliação, não é que eu vou mudar tudo, eu vou adaptar a avaliação para aqueles alunos. Porque eu entendo que a avaliação é algo objetivo. Mas os alunos são subjetivos, são diferentes contextos. Aí, beleza, aí eu faço um conteúdo para o mesmo aluno, vou aplicar. A forma como eu vou aplicar para a turma número A não é igual à turma número B. Às vezes a turma número A, ela gosta muito mais de falar. A turma número B, ela gosta muito mais de escrever ou de explicar a parte de teatro. Ou a turma número A gosta mais de explicar a parte de paródias. Então, tá errado? Não tá errado. O que eu fiz? Eu fiz uma avaliação. Eu percebi que a turma número A é mais apta para um tipo de avaliação. A turma número B, ela tem outro tipo de avaliação, tem outro tipo de aprendizagem. Então, eu vou ter, ali vai ter a nota, mas a avaliação é diferenciada. Por exemplo, eu não vou avaliar todas as turmas aqui de forma igualitária. Porque nós somos seres plurais. Nós somos diversos. Muitos aqui não estão nessa aula agora. Então, outros vão assistir essa aula hoje pela tarde, ou amanhã pela manhã, ou domingo, quando estiver em casa, ou acessar a internet na segunda-feira. Então, cada um vai ter uma forma de avaliação. Às vezes, um aluno ele pode ler o texto primeiro que eu vou enviar para vocês, depois ver a aula. Outros possam ver a aula, depois vão ler o texto. Então, existem formas de avaliação e formas de compreender esse conteúdo, esse conhecimento. Então, cada aluno tem a sua forma de aprender. E isso é legal, isso está certo, e está tudo bem. Porque existem formas de avaliação de aprendizagem, de aprender. Tá? Então, a avaliação ela deve ser específica, deve ser coerente para aquele meu aluno. Tá? Aí fala assim, do Romão ainda. Essa definição reflete claramente a postura classificatória dos autores, pois consideram a avaliação como um julgamento de valor. A avaliação não é um julgamento de valor, pessoal. Com base em padrões consagrados e tomadas previamente como referência. A distinção que estabelece entre padrões sociais, culturais e científicos denota uma postura positivista, na medida que não incorporam a ideia de que os padrões científicos são também socialmente elaborados. Então, pessoal, o que é julgamentos de valor? Né? O aluno fez ali uma situação, e aí eu vou falar, não, você fez isso porque a sua condição financeira é essa. Não posso jogar isso. Eu tenho que entender, a partir do seu social, entender por que ela não fez aquela avaliação ou ele está daquela forma. Tá? Eu não posso julgar o aluno pelas suas virtudes, pelos seus aspectos de formação. Eu vou fazer uma formação que abarque vários elementos, né? E não somente um. Por isso, perceber a sociedade na qual está inserido e seu contexto cultural. Tá? Aí fala assim, a porção do Haid. Haid é um autor que trabalha com avaliação também. Avaliar é julgar. Avaliar é julgar? Não, avaliar não é julgar.
ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo como base uma escala de valores, ou interpretar dados quantitativos e qualitativos, para obter um parecer, um julgamento de valor, tendo por base padrões ou critérios. Até então, aqui, tem algumas partes que está correta, né? Mas aqui, essa é uma visão tradicional da avaliação. Aquela que julga, que vai separar, que vai criar uma escala. Escala, pessoal, é ranking. A educação não é ranking. A educação é ampla, é libertadora. Então, aqui é uma visão de educação tradicional, de uma avaliação tradicional, aquela que vai somente julgar. Gente, nós julgamos as pessoas o tempo todo. Por exemplo, se eu vou, por exemplo, a uma loja, eu vejo lá uma roupa, eu estou ali avaliando. Eu estou selecionando, eu estou criando critérios. Tá? Mas ali é um objeto. Meu aluno não é objeto. Meu aluno é um ser humano. É um sujeito. Sem informação. Tá? Então, eu não posso ver meu aluno como um objeto. Eu tenho que ver meu aluno como algo que está em construção. Tá? Por isso, avaliar é construir. Avaliar é planejar também. Tá? Fala assim, segundo Romão também ainda, tá? O conceito de avaliação na aprendizagem, que tradicionalmente tem como alvo o julgamento, e a classificação do aluno necessita ser redirecionado. Ou seja, que o Romão faz uma crítica, né, de repensar que a avaliação, como isso acontece hoje, deve ser repensada, né? Eu posso ter uma avaliação, eu tenho que ter uma avaliação, porque nós temos que atribuir um conceito, atribuir uma avaliação, um posicionamento, tá? Mas a avaliação ela tem que ocorrer sim, porque a avaliação é parte do planejamento. Eu não tenho planejamento se não tiver avaliação. A avaliação e o planejamento são duas peças que se encaixam. Por quê? Para eu fazer essa aula aqui, eu tinha um planejamento. Eu tenho uma avaliação. Eu tenho avaliações, eu diria. Né? Então, ela deve ser também repensada aí. Tá? Fala assim, segundo Souza, desponta como finalidade principal da avaliação o fornecer sobre o processo pedagógico informações que permitam aos agentes escolares decidir sobre intervenções e redirecionamentos que se fizerem necessários em face do projeto educativo, definido coletivamente e comprometido com a garantia da aprendizagem do aluno. Então, a avaliação ela tem finalidade, né? Ela vai me fornecer ao processo pedagógico. Gente, o que é processo pedagógico? É aquilo tudo que compõe a escola. Desde os materiais que eu utilizo, desde toda a minha equipe técnica faz parte do processo pedagógico. É a forma como eu vou conduzir o meu aluno, a forma como eu vou criar a minha aula. Tudo isso aqui é processo pedagógico, né? Que vai permitir aos agentes escolares. Quem é um agente? É o professor, o diretor, o coordenador pedagógico, é a equipe da limpeza, são os pais. São agentes escolares. Por quê? Faz parte da escola, da instituição escola, que deve se comprometer coletivamente. Mais uma vez, a avaliação ela pode ser individual, mas também ser coletiva. Por exemplo, a escola ela tem ao final dos semestres, as reuniões de classe. Para quê? Para finalizar, olha, o aluno tal, ele tem dificuldade na aprendizagem, bora mudar a forma de avaliação. Os chamados conselhos de classe. Para quê? Para me direcionar a minha formação, para me direcionar a forma como eu estou conduzindo a educação. Tá? Então, por isso é importante os conselhos de classe. Tá? Não é só para passar aluno, não, tá? Como muitos dizem. Mas o conselho de classe é uma forma de avaliar qualitativamente a minha escola. Tá? Não quantitativa. Avaliar qualitativamente como está a minha equipe escolar. Tá? No caso aqui, na aprendizagem dos alunos. Tudo bem? Aí fala também Lucchesi.
A avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes para tomada de decisão. Aqui, gente, não é juízo de valor, é juízo de qualidade. Ou seja, o que o Luquez quer falar? Que a avaliação ela vai me dar informações de relevância para eu pensar e tomar uma decisão. Ou seja, aqui é uma avaliação dialógica, é uma avaliação que vai me direcionar para os meus alunos. Ou seja, se eu apliquei ali, fiz uma avaliação, percebi um fenômeno, eu vou permanecer aquele fenômeno? Não. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou mudar, eu vou retroagir, vou mudar, enfim. É uma forma de tomar de decisão, de percepção, de planejamento. A avaliação é também planejamento, tá? Estamos já chegando na parte final, pessoal. O conceito de avaliação da aprendizagem... Não, para cá. Avaliação, segundo Lucchesi, né? Eu já até vi essa frase aqui em algum seminário de vocês, não lembro de quem foi. O papel da avaliação deve ser de articulador entre os objetivos propostos, métodos e conteúdos abordados. Então, para eu criar uma avaliação, eu tenho que ter o quê? Sim, qual o objetivo da minha aula? Qual os propósitos da minha aula? Qual a minha metodologia? Qual a minha avaliação? Então, eu tenho que compreender o que eu vou ensinar, o que os alunos vão aprender para construir a minha avaliação. A avaliação ela pode ser de forma oral, pode ser através de uma brincadeira lúdica, pode ser a partir de uma avaliação escrita, pode ser a partir de um desenho, a partir de uma música, a partir de um poema, a partir de uma paródia, a partir de um livro literário. Então, a partir de uma construção, de um objeto artístico, de um quadro. Então, a avaliação ela vai ocorrer. Aí vai o professor criar os critérios para avaliação. Sendo que, a partir da avaliação, eu tenho que responder o quê? Se o conhecimento ele foi construído junto com o aluno. Se o aluno ele teve rendimento, não nota, se ele teve rendimento ali. Tá, alunos, tá, professor, eu posso fazer uma música, posso fazer um seminário? Vai depender do professor junto com o aluno. Por isso que a avaliação ela é coletiva, nunca individual, tá? Lembrando que punir é uma palavra que não deve existir na avaliação, ou melhor, na educação. Aí Lucas cita, a avaliação exige uma tomada de decisão, exige um posicionamento de não indiferença diante do objeto que está sendo ajuizado. Então, não é colocar ali as minhas concepções do que eu quero, da minha concepção religiosa. Não, por exemplo, da minha concepção política. Eu estou ali para fazer uma avaliação que seja coerente para aquela temática que eu estou trabalhando em sala de aula e de acordo com o aluno, tá? Seguindo o quê? As diretrizes da BNCC, as diretrizes do Tocantins ou do Goiás, enfim, daquela escola que eu trabalho. Porque cada escola vai ter o seu objetivo. Se eu for numa escola militar, ela vai ter um objetivo. Se eu for numa escola particular, ela vai ter outro objetivo. Eu vou perceber se aquela escola e vou construir uma avaliação em cima da identidade da minha escola, que está no PPC. Desculpa, PPP. PPC é o da universidade. PPP é o da educação básica. Para finalizar aqui, avaliação. A avaliação da aprendizagem não é tirana da prática educativa. Ou seja, aquela que mal, aquela que bune, aquela que oprime. Não. A avaliação é um instrumento de percepção, de orientação. Aí o que eles fala, a avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa. A avaliação deve ser inclusiva? Ela é inclusiva. Ela deve ser dinâmica?
Deve ser dinâmica, porque eu vou perceber diversas formas de ensinar. Ela é construtiva ou destrutiva? Não, ela é construtiva. Então, a avaliação que eu quero, que o Lucchesi ele afirma, o Romão e a Sarah Hoffman, ela deve ser amorosa, ela deve incluir, ela deve inserir, ela deve ser dinâmica, deve ser construtiva. Então, a avaliação inclui, traz para dentro. A avaliação de hoje, ela quer expulsar, separar. Não. Os exames selecionam. A gente viu lá com o Lucchesi, lá, que o exame seleciona, o vestibular é um deles. Excluem e marginalizam. A gente fica com a gente marginalizada, está fora da margem, né? Ou você segue esse caminho aqui, está dentro, você fugir, está fora. Não, a avaliação não deve ser marginalizada. A avaliação é uma forma de construção que deve incluir, deve inserir, deve perceber, tá? Aqui, pessoal, as nossas referências, tá? É do Romão, avaliação dialógica, desafios e perspectivas. Tudo bem? Vou mudar aqui para a apresentação. Pessoal, agora olha minha carinha aí. Eu tô aqui, voltei para cá de novo. Para o layout aqui. Ótimo. Então, gente, é muita coisa, né? Eu trouxe muitas concepções já que nós já sabíamos, né? Justamente para fazer esse feedback, né? Porque nós tivemos aula em janeiro, né? E início de fevereiro, né? Algumas turmas. Então, gente, a avaliação ela deve ser pensada nesse contexto, tá? Contexto de emancipação do sujeito, tá? Eu vou passar para vocês esse material, né? Por e-mail de vocês do WhatsApp. O que eu vou querer que vocês façam? Eu vou querer que vocês leiam o capítulo 3. Eu vou passar para vocês aqui agora, o capítulo 3. Vou passar para vocês as páginas direitinho. Façam uma síntese em torno de uma página apenas. 30 linhas, tá? Que deve ser entregue. Vocês terão uma aula semana que vem também, né? Que deve ser entregue, hoje é 16, deve ser entregue dia 23, tá? Então, eu vou passar para vocês um texto. Esse aqui, esse do slide para vocês. Vocês vão ler, lá tá muito mais complexo, é umas 15 a 20 páginas. Vocês vão ler esse material e vão fazer uma síntese com as palavras de vocês. Eu não quero nada copiado do texto. Vocês vão ler, vão interpretar e vão fazer uma síntese em 30 linhas apenas, tá? Pode colocar exemplos, pode colocar a história de vocês, que vocês já vivenciaram, forma de exclusão social, uma forma de avaliação. Eu quero algo de vocês. Vão tomar como base o Romão, aquele autor lá, para escrever um texto síntese que explica as formas de avaliação da aprendizagem. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui agora? Fique à vontade, podem perguntar. A forma de entrega, como vai ser, professor? Ah, beleza. Vai ser por e-mail, pelo meu e-mail institucional, tá? Por quê, gente? Porque ela vai ficar gravado. Aí fala assim, professor, envia para o seu WhatsApp, aí se eu perdeu, se eu não viu. Então, eu quero que me envie para o meu e-mail. Vou colocar meu e-mail no chat aí, ou no grupo também. É cassio@mail.edu, UFT, né? .edu.br. Então, pessoal, eu quero que me enviem essas atividades, essa síntese, daqui uma semana, tá? Dia 23/10. É uma síntese, eu vou passar para vocês por e-mail, por WhatsApp, mais uma vez explicando desse texto. Tá? É algo bem simples, bem objetivo, mas com as palavras de vocês, tá?
Eu vou depois, pessoal, nós teremos uma aula, acho que é dia 29 e dia 27, não lembro aqui a data agora, tem que ver, tá? Aí, para essa aula, gente, eu vou gravar um material e disponibilizar. Não vai ter aula ao vivo, tudo bem? Eu vou gravar a aula e vou disponibilizar para vocês uns 2 ou 3 dias antes, tá? E vou colocar no YouTube. Vai ser algo de 30 minutos apenas, falando o que é uma avaliação dialógica. Tá? Eu vou gravar o vídeo, eu vou fazer uma aula virtual. Vou pensar aqui ainda como eu vou avaliar vocês. Tá? Mas até então, nós temos 2 aulas. Essa aula é a primeira e a próxima eu vou fazer uma aula gravada. Então, vou fazer essa aula em vídeos curtos ou um vídeo só e vou disponibilizar no WhatsApp o link e no YouTube. Tá? Para quem não teve a chance de presencial aqui, mas podem ver no vídeo. Tá? Lá vai ter as aulas e as atividades do vídeo. Então tem que assistir o vídeo, tá? Vai ter também outras atividades. Aí lá no vídeo, eu vou passar, nesse outro vídeo que eu vou gravar para vocês, vai ter a data de entrega e atividades propostas. Beleza? Eu não vou fazer ela até 12 horas, porque o tempo, vocês vão ter que fazer atividade agora, então pega esse tempo aqui agora para vocês, até 12 horas, tá? E comecem a ler o texto e fazer atividades. Por quê? O tempo tá curto, vocês vão ter aulas virtuais, vão ter que ler muita coisa em outras disciplinas, tá? Então, aproveita o tempo agora de 10 até as 12 horas para organizar esse material, tá? Então, eu vou deixar essa aula aqui de agora, que eu falei com vocês, gravada, eu vou publicar no YouTube, tá? E vou publicar o link para vocês no chat do WhatsApp por e-mail, tá? Para quem perdeu a aula ou quem perdeu algum momento, rever essa aula. Beleza? Entendido? Ediodan, é possível mudar o horário das aulas? A próxima vai ser uma aula gravada, tá? Eu vou disponibilizar o link antes da aula, tá? Antes do dia, para vocês assistirem em casa, tá? Então, para aquele dia, vai ser esse vídeo da aula. Beleza? Gente, alguma dúvida? Não. Danilo, alguma dúvida? Não, só a merenda mesmo. O quê? A merenda. Tá baixando alguma dúvida? Janete, Marcelo, Lázaro, Flúvia, Inácio, Catiane, Marcelo, Vitor. Pessoal, então é isso. Eu vou passar agora para vocês no WhatsApp o texto e tem que passar a atividade proposta, tá? Então já peguem agora, leiam o texto e comece agora. Não deixe para em cima do dia, beleza? Então, obrigado a todos pelo tempo e pela disponibilidade e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Bate um print aqui, pessoal. Ei, ligue para a câmera de vocês agora aí. Tem como ligar a câmera de vocês? Eu ligo é nada. Ligar pra quê, meu? Eu vou fazer um print aqui da tela. Aqui. Faz uma pose aí bonita. É direito demais, viu? Vai registrar a presença, rapaz. Só gente bonita. Cadê ele? Só Maranhão. Ele Diga vai aparecer, nada. hein? Vou tirar aqui a foto. Ligar pra quê, Lúcio? É deitado, velho. Agora, gente, tô dormindo. Ué, tô no meio do serviço, viu? A prova do filme, pode mostrar, não? Um minutinho, só aumentar aqui essa coisa aqui. Vou fazer a pose aqui. Fazer 1, 2, 3, pronto, registrado. Pessoal, obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Cadão. R$10, A prova do crime, que eu tava faltando aqui.